Alô? Oi. Boa noite, pessoal. Pessoal, primeiramente tem um recado aqui, ó. Para quem não tem o dom da costura, está convidado também. E para quem tem, que no dia 11 de fevereiro, da 1 às 5, vai voltar a funcionar a oficina de bordado e costura aqui da Casa da Sopa. Então está convidado para quem quiser comparecer para ajudar ou para quem já sabe bordar. Tá bom? Vamos fazer a prece inicial então. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos, de alguma sorte, forçar vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Pessoal, é no dia 11 que começa a oficina de bordado e costura, tá? Das 13 às 5 horas. Agora gostaria de chamar o palestrante da noite, Pedro Mesquita. Vamos assustar eles? Pensaram que estavam vendo um fantasma já. Boa noite, gente. Mais nova aquisição do Grupo Bezerra de Menezes. Microfone sem fio, tá vendo? Aí, agora pode virar para lá e para cá que não falta som, não. Ai, ai. Pessoal, hoje eu tenho aqui para vocês esse filme. Eu já passei aqui algumas vezes quando a gente está aguardando o início das palestras, né? E fazia tempo que eu vinha tentando preparar alguma coisa. Paulinho, diminui um pouquinho esse daqui. Só uma diminuidinha nele, só para não... Ele está pegando no microfone. E a gente vai assistindo uma vez, assiste outra e vai acabando com algumas questões, as palavras que
as pessoas as dúvidas, né, que chegam até nós, e a gente tenta, na medida do possível, quando tem algumas imagens como essas, fazer alguma coisa que possa chamar a atenção de todos nós, inclusive a minha, porque quem ficou estudando esse vídeo muito tempo em cima dele, para poder elaborar, né? Vocês já sabem, todo palestrante fala sempre a mesma coisa, né? Quem está aqui falando é quem mais está precisando escutar sobre o assunto. E esse vídeo chamou muito a atenção, porque nós já estamos na virada do milênio. Muitas pessoas ainda em dúvida quanto a Deus. Muitas pessoas ainda questionam, mas como que eu encontro Deus? Porque normalmente as pessoas esperam encontrar Deus na figura de um ser humano, na figura igual a nossa. E não é bem assim, né? Deus também está na nossa figura, mas Ele está em todas as outras figuras existentes dentro deste planeta, dentro da Via Láctea e dentro do universo. Então, em cada coisa que a gente olha, em cada obra da natureza, nós encontramos a mão e o dedo de Deus. E em cada obra do homem, também nós encontramos a obra de Deus. Porque, afinal de contas, nós fazemos parte da criação dele. Se criamos e ele nos criou, aquilo que nós estamos criando é uma obra de Deus também. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos criando. Porque a coisa mais interessante, aí você vai falar assim, mas e aqueles que estão fazendo a maldade? Por que Deus permite essas questões? Porque é um processo evolutivo do ser humano, infelizmente. Hoje nós questionamos as pessoas que estão fazendo mal, mas nós precisamos lembrar que nós tivemos passagens por esse planeta. Será que nós não fomos uma dessas pessoas já um dia? Só que Deus não abandona ninguém, porque Ele dá a oportunidade da reencarnação, do retorno e encontrarmos o nosso caminho. Pode deixar o volume que eu controlo aqui, tá? Quem lembra, eu já fiz uma palestra para vocês sobre os 4 elementos que nós possuímos na Terra, tá? Ou melhor, no nosso planeta, né? Sendo que a Terra é um deles, né? Fogo, o ar e a água. Dentro dessa composição, nós encontramos todas as composições possíveis existentes do que foi criado dentro do plano. Porque tudo é uma lei de Deus. A água em contato com a terra, uma pequena semente que não foi nem o homem que plantou, foi a própria natureza que através do vento ou dos pássaros lançou, germina a vida. O calor da terra e o ar agora na oxigenação, ou na troca do oxigênio do gás carbônico para o oxigênio, que as plantas fazem. Então a gente percebe que tudo está interligado, tudo que é vivo nesse plano, ele está interligado entre si. Ele produz material para que a gente, olha lá que fantástico, os animais. Esse filme é de um japonês, que é um fotógrafo, ele roda pelo mundo apenas angariando imagens da natureza. E de vez em quando ele solta algum vídeo na internet, como foi o caso desse daqui. Kitaro Imashuri, acho que alguma coisa assim, meu japonês está um pouquinho arranhado, né? É mais ou menos por aí. Olha a quantidade de água. Apesar do nosso planeta chamar Terra, 70% do planeta é água. 70% do corpo é água.
e a diversidade de animais existentes dentro do plano, de animais, de vegetais, de minerais. Tudo convivendo na maior harmonia possível. Aí chegamos no ser humano. Lógico que não podemos generalizar, porque hoje tem um número considerável de seres humanos no planeta tentando quebrar essa destruição em que o homem colocou o planeta, né, para poder angariar recursos para si mesmo, né? O benefício de um em prejuízo de milhões. Né? Então nós estamos vendo esse ano uma das maiores situações, né? Acho que todo mundo está percebendo o calor que estamos enfrentando. Camada de ozônio mais arrebentada do que nunca, destruição pelas matas continuam, e a natureza sofrendo. Até mancha de espuma apareceu no Rio de Janeiro esse ano, não é assim? Vou falar uma coisa aqui e podem até dar risada, mas não desconfie não se a gente não tiver neve esse ano no frio aqui. Porque normalmente quando acontecem esses picos extremos, em alguma temporada do ano, acontece o pico extremo na que está automaticamente posterior a ela, que vai ser a época do frio. Pode ser que não aconteça no frio até, pode ser que aconteça no outono, na primavera, mas alguma coisa vocês podem esperar que vai vir depois de um calor desse que foi feito. Que foi feito, está fazendo, né? O mais interessante agora é como com essa natureza inteligente, isso que é o mais interessante de tudo, como que essa natureza inteligente sobrevive há bilhões de anos. Ela veio se modificando, ela veio passando por mudanças no plano, mais gelado num lugar, menos gelado no outro, mais água num canto, menos ao longo desses bilhões de anos. Os nossos espíritos envolventes da camada também vêm passando por transformação, como essa que estamos passando agora. E temos que seguir no processo evolutivo para podermos estar aqui nesse mesmo planeta logo mais adiante numa próxima existência, se quisermos, né? Vai depender justamente das nossas ações, das nossas atitudes perante ao planeta, perante ao ser humano, perante a natureza. Olha que fantástico, né? Tudo tem um porquê. O pessoal fala do pernilongo, né? Como ele é chato, que tem que existir o pernilongo. Mas tem a finalidade dele. Ele tem a finalidade dele. Tudo que está na natureza tem uma finalidade. Não está aqui por acaso, por coincidência, porque ficou aí das eras pré-históricas, não. Tem toda uma sequência, uma cadeia de desenvolvimento nisso. O mais interessante é onde esses ursos foram morar. Dá uma olhada agora. Quem já viu esse filme já deve ter percebido isso, né? Aí estão os ursos e os filhotes. Dá uma olhada aonde que eles estão. Eu queria estar lá junto com eles. Eu estou num canto, deve estar gostoso lá, não é? Tá? Olha aí. E o aprendizado, gente. Sempre os exemplos, olha lá. O exemplo da mãe ou o exemplo do pai servindo como direcionamento para aquele espírito que está chegando ali. Ele precisa aprender a sobreviver, a se alimentar. Aí a gente pode falar assim, nossa, mas viver num lugar desse é o lugar deles. Eles estão bem lá, vocês viram lá no topo daquele pico deitado em cima do gelo. Que maravilha. Se eu conseguisse abrir uma janela no tempo e trazer um pouquinho do ar frio de lá para cá, né? Melhorava bastante a sala aqui, né? Aí daqui a pouquinho até alguém reclamando que estava frio. Não é assim? Está calor porque está calor, se está frio porque está frio. Se chove porque chove. Olha onde eles estão, gente. Dá uma olhada. Como é que para num lugar desse? Aí depois as pessoas ficam questionando. Como que eu encontro Deus? Olha aí, ó. Isso é sabedoria da natureza.
É uma inteligência maior que emana em cima de tudo isso que nós temos, desse plano, e faz com que a natureza sobreviva disso, dessa forma. Para nós, se tivéssemos um filho naquele local, a gente estaria desesperado, porque ele estaria num lugar correndo um perigo danado, não era assim? Ela está lá com os filhotes. Ela está levando os filhotes para o mau caminho. Olha lá, vamos ver o seu pico lá em cima. Para o lugar mais frio ainda do que onde eles estavam. Sempre lutando pela sobrevivência da espécie. Olha o tamanho do buraco abaixo deles. E estão na boa, na maior tranquilidade. O que dá essa fé, essa coragem para esses animais estarem ali daquele jeito? É a energia divina. Só pode ser Deus, não tem outra situação. E vamos brincar um pouquinho agora, quer ver? Escorrega. Olha lá. Eles têm a técnica. Quem que ensinou eles as técnicas que eles têm que virar de costas para descer melhor? Tá vendo? Olha onde que eles estão descendo. Nesses momentos, Deus sorri quando Ele consegue ver uma criação dele vencendo os desafios que por Ele foi criado, vencendo esses desafios e passando por cima de qualquer situação para sobreviver nesse plano. Nós não aguentaríamos num lugar desse, acho que nem o tempo do filme, né? De tão gelado que é. Mas eles estão lá, cada um no seu lugar. Então, Deus fica muito alegre, feliz, quando nós conseguimos vencer as nossas etapas também. Os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, os nossos desafios do dia a dia. Deus fica muito contente quando a gente consegue fazer isso com força própria, de si mesmo. Sabe? Quando você sai vitorioso de uma situação que lá no começo parecia tão penosa, tão difícil, né? A gente chega muitas vezes até blasfemar contra Deus. Por que Deus fez isso comigo? Por que me colocou nessa situação? Deus não me ama, Deus nem sabe que eu existo. A gente costuma usar dessas situações. Mas a gente esquece que nas tragédias também existe o dedo de Deus, podendo muitas vezes trazer algo melhor do que aquilo que a gente estava pensando. Porque nós não sabemos, na realidade, o que pedimos. Nós não sabemos, né? Porque se eu pedir para qualquer um perguntar agora o que você quer hoje, está todo mundo querendo dinheiro para comprar uns 10 ar-condicionado e pôr em casa. Ninguém está preocupado com o espírito, porque o espírito, na verdade, ele não está sofrendo com isso. Quem está sofrendo é o corpo. A gente sente através do corpo, mas na realidade, isso daqui para o espírito é nada para ele, vamos dizer assim. O calor nesse local. Logicamente, não vamos aumentar muito esse calor também, né? Aí fica difícil para o corpo humano. Mas nós estamos usando esse maquinário para poder passar por aqui. Então, aquele que cuida do maquinário legal, está passando legal. Aquele que não cuida do maquinário legal, vai ter problema, vai parar na oficina. Não é assim que acontece quando a gente vai para os extremos? Ou muito quente, ou muito frio. O que acontece? Os carros também baqueiam, não baqueiam? Se o cara não deu manutenção correta, não levou fazer as revisão, deixou andar do jeito que quer, pneu careca. Né, seu João? Se não der manutenção, não vai, né? O seu João sabe bem disso. E a gente também. Se a gente não cuidar desse veículo nosso, ele vai abrir o bico também, nesses extremos. Quando está tudo bem, é uma maravilha. Mas quando tem os extremos do planeta, a gente acaba sofrendo com ele. Mas, se
pararmos agora e pensarmos no nosso espírito, que é o ser maior, e pedirmos a Deus coragem, saúde, determinação, não que Ele vá dar isso de mão beijada para a gente também, né? Vamos sentar aqui no banquinho e vamos ficar só pedindo. Não é assim também. Nós temos que fazer a nossa parte para poder termos o merecimento disso que Ele vai nos dar. Por isso que não adianta muitas vezes, a gente ficar pedindo tanto. Tem hora que nós já estamos com um nível de conhecimento, o pessoal que eu vejo aqui, 99,9% eu vejo quase toda quinta-feira aqui. Então vocês já estão cansados de ver eu insistir. Que nós já temos condições de resolver os nossos problemas. E os problemas materiais, nós não temos que ficar pedindo para Deus, para Ele resolver por nós. Porque eles foram colocados aqui justamente para que a gente encontre esse obstáculo e consiga passar por ele e dê um passo à frente na evolução. É que nem eu falei, lá no começo o problema parece que ele é muito difícil. Né? Só que depois que a gente vence aquela barreira e passa tudo, você fala assim, como é que eu passei por isso? Alguém me deu a mão. Ontem alguém me deu a mão. Não posso falar das coisas materiais, acabei de falar para vocês agora, mas ontem me deram a mão. Porque ontem eu estava voltando da praia e meu carro quebrou bem no meio da serra. Mas não deu 5 minutos que eu estava parado, passou um caminhão da Porto Seguro e pôs eu em cima e me levou até no final da serra. Aí chegou lá no final da serra, nós fomos mexer no carro, era um fuzil queimado da ventoinha só. Colocou o fuzil, vim embora na viagem, tudo bem, mas me tirou, que estava um sufoco danado naquela serra. O calor à tarde. E não foi o único. Passou uns 10, 15 guinchos levando gente para cima. Porque tá demais o calor. Então tudo está se ressentindo. Nós não tivemos um blackout no estado de São Paulo? Por que vocês acham que foram? Porque as condições do Brasil, se a gente for ver, melhorou, porque muita gente que não tinha acesso a produtos eletrodomésticos estão comprando geladeira, ar-condicionado, ventilador. Isso sobrecarrega, porque a hora que esquenta está todo mundo ligando junto. E a rede de energia de transmissão não está pronta para isso, para um calor igual a esse aqui. Entendeu? Então nós temos esses porém, tá vendo? É a coisa que, nos extremos, alguma coisa sempre acontece. Aquele que está deixando de lado, então nós temos o dever de cuidar desse equipamento nosso que é o corpo. Pensando nisso, como faz pouco tempo que começou, perdona, eu fiz por conta esse, não sei se você vai ficar bravo ou não. Se você ficar bravo, depois você fala. Apaga um pouquinho. Por quê? O que nós estamos falando agora? Justamente sobre nós nos educarmos, nós ganharmos ensinamento. Qual que é a melhor fase? É que nem quando a gente compra um computador, e o computador ele vem com o HD limpinho, né? Pra gente colocar tudo e qualquer informação que a gente queira dentro dele. A criança é isso aí, ó. A criança, ela é um computador com HD livre de informações. Livre de informações. Para nós colocarmos essas informações. E de preferência colocarmos as melhores informações nelas, e não as piores. Então, vacine seu filho contra o mal. Evangelize-o. Todas as casas espíritas hoje têm evangelização infantil. Todas. Porque é lá de criança que a gente começa a trazer esse espírito rebelde, um espírito que veio com compromissos a cumprir dentro de uma família, para que ele entenda o papel dele aqui. Quando a gente começa de velho, na doutrina espírita, é mais complicado. Fica tudo muito difícil de entender. Eu percebo essas dificuldades nas pessoas que vieram de outras religiões para a doutrina espírita e ainda encontram. E eu tenho uma dificuldade muito grande em explicar para eles, porque como eu nasci dentro da doutrina espírita, eu fui criado desde criança com essa instrução, é muito natural para mim, é muito normal falar sobre doutrina espírita, porque eu convivi com isso desde criança. Agora, para aquelas pessoas que enfrentam os dogmas que foram trazidos por igrejas, por reis, né, lá no passado,
Porque naquela época o rei tinha o poder de Deus, como o Dr. Luiz Pires explicou sexta-feira no centro. Ele fez uma palestra muito interessante sobre isso. E ainda é questionado no Livro dos Espíritos, Kardec questiona no Livro dos Espíritos o porquê que esses ensinamentos de hoje não foram dados lá atrás para esses espíritos, para que eles não tivessem que passar por isso. E a resposta do plano espiritual é que você não dá informações a uma criança que você dá a um adulto. E que não espere que nós recebemos já todas as informações. Não, porque nós estamos na caminhada. Nós estamos sendo preparados para receber mais informações ainda. Que agora, nesse momento, nós não temos capacidade de interpretar. Não temos nem linguajar. Outro dia teve um espírito comunicante no Miramês, que ele falou para mim assim: eu queria transcrever para vocês uma situação, mas falta argumentos, faltam palavras, faltam situações para descrever o que acontece do lado de cá, que vocês não conseguiriam entender ainda. Por isso que nós temos um papel primordial de nos orientarmos. E, aproveitando que estamos aqui no Bezerra, né? O curso de evangelização infantil, que já está acontecendo já desde janeiro, né, Paulo? Acho que nem parou, né? Veio direto, né? Então, Grupo Espírita, cabe aos pais a responsabilidade inicial da educação do espírito encarnado. Lembra naquela imagem Lembra na imagem da ursa com os filhotes? Será que ela iria colocar os filhotes naquela situação se ela não soubesse que aquilo era seguro para eles? Ou que ela confiava de alguma forma naquele serzinho que estava acompanhando ela, que eles estavam entendendo o que ela estava fazendo para que eles fizessem igual? Porque daqui a um tempo, eles iam ser os guias de outras manadas, de outros filhotes. E assim vai. A gente vai passando de pai para filho, né? Ou de tataravó para filho também, né? Porque não esquece daquela palestra que eu já fiz aqui também, que nós podemos hoje ser aquele parente inicial de tudo isso. Se nós estamos numa família espiritual, lá em cima tem pelo menos 7 vezes mais do que tem aqui encarnado. Há uma troca constante. Para nós, a gente fala constante, né? Leva 80, 100 anos. Nossa, mas leva muito tempo. Não. Pro eterno, isso não é tempo nenhum. É apenas uma troca. É uma troca constante. É um que parte daqui para lá, abrindo o caminho para o outro chegar aqui e vir resgatar. Então pode ser que eu estou aqui como... Eu posso ter sido o tataravô do meu pai, vamos dizer assim, que lá atrás tive contato com ele de alguma outra forma. Hoje ele está como meu pai, eu como filho. A minha esposa aí pode ter sido, vai saber lá, meu filho agora que vem vindo. A gente nem sabe, é bom nem saber dessa teia que se forma, né, entre as famílias. Que é muito interessante isso daí. Porque senão atrapalharia nosso andamento muitas vezes se nós descobríssemos que estamos convivendo com algum algoz nosso, né? Acho que nós não teríamos força para estar continuando na jornada, tá bom? Eu tenho um recadinho para vocês. O Orson, todo mundo conhece o Orson? Se não conhece, acho que 70%, 80% sabe de quem eu estou falando, né? O Orson, ele é um amigo nosso que já morou em Barra Bonita, fez parte da juventude estudantil da Barra, depois ele foi para o Matão, está lá em Matão, é um dos maiores divulgadores da doutrina espírita que nós temos hoje no interior de São Paulo, chamado para palestras fora do Brasil, uma pessoa com um conhecimento e tal. E o Orson, eu tenho um contato constante com ele. Quando ele tem alguma coisa boa, ele me liga. Ele manda um e-mail para mim, e que é o caso desse livro aqui, ó. Aí, ele trabalha numa editora, não sei se vocês sabem, né? E nessa editora, houve o lançamento da 4ª edição, ó, do livro Passes. O que são, como funciona, como receber e como aplicar. Ele foi escrito por Rogério Coelho.
quarta edição desse livro. Do jeito que sai, acaba. Porque Rogério Coelho busca, dentro da maior simplicidade, trazer para nós, esse livro até, a indicação inicial dele, foi até para os trabalhadores da casa. Ou para quem está começando o curso agora da escolinha, está terminando, que vai ficar pelos cursos de passe, ele lógico que ele não substitui o que tem no curso aqui. É um complemento, tá? Que muitas dúvidas que a gente tem sobre passe, ele vem nos esclarecer. É muito lúcido o livro, vale a pena. A biblioteca do Bezerra está com 20 livros desses daqui. Uma parte da arrecadação é voltada em benefício da própria casa também, tá bom? Então, para quem gosta do tema, para quem está estudando, para quem está trabalhando, vale muito a pena adquirir aqui, ó. Vocês vão ver que tudo que vem pelo Orson, até hoje eu não me decepcionei com nada. Tudo foi muito instrutivo e elucidativo, principalmente para quem, no meu caso, que hoje estou pulando em tudo que é casa aqui, né? Em outros trabalhos diferentes desse também, que não só a palestra. Então, tudo que a gente vem angariar é muito interessante, porque somos questionados constantemente sobre situações e precisamos ter a resposta para essas situações. Quando não temos, precisamos pelo menos dar uma polida aqui, uma polida ali para tentar fazer a pessoa entender alguma coisa, tá bom? Vamos para a prece? Lembrando então que nesse momento agora que a gente passa para a segunda parte dos trabalhos, onde os amigos que lá dentro se encontram já estão preparados. O plano espiritual já nos envolveu todo com sua energia, já sabe o que cada um de nós necessita. Lembrando que essa necessidade, ela vai ser refeita de acordo com o merecimento de cada um. Então temos que entrar lá dentro de uma forma receptiva desses fluidos, de uma forma harmônica e não refratária. Que Deus, nosso Pai, possa nos iluminar nesse momento, sabendo que somos parte dele. Sabemos que aonde nós estamos vivendo, tudo isso é uma concepção de uma sabedoria, de uma inteligência que ainda nós não conseguimos explicar. Obrigado, Pai, pela oportunidade. Obrigado por podermos estar aqui. E obrigado a vocês por me escutarem também. Tá? Uma boa noite a todos.